E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Giovanni de novo e vamos continuar com a nossa série de balanços de massa e energia. Dessa vez vamos falar de processos químicos que não têm reação. E para começar, a gente precisa entender um pouco sobre o que são volumes de controle e o que é um processo químico, com a definição, né? Em seguida, eu vou falar sobre o que é um regime permanente e um regime transiente, falar sobre a equação geral do balanço, processos sem reação química, algumas operações que acontecem entre processos químicos e vamos fazer um exercício bem interessante também sobre esse assunto, beleza? Vamos lá. Vamos começar então definindo o que é um processo químico, que é aquele processo que tem por objetivo transformar a matéria de alguma forma, normalmente por meio de uma reação química ou por meio de algum tipo de separação, seja ela física ou química. E a gente pode relacionar equipamentos a um ou mais processos químicos. Então você pode ter um reator químico em que nele ocorre a reação, ou você pode ter uma coluna de destilação em que ocorre o processo de destilação. Já o volume de controle, ele é uma forma, uma maneira da gente englobar um ou mais processos químicos para facilitar a resolução de cálculos. Então a gente pode representar num processo químico completo, com várias unidades de processo pequenininhas. A gente representa as correntes de material como setinhas, né, como está aí embaixo. Então a gente pode ver as setinhas de uma corrente entrando no reator, onde ocorre a reação, indo para uma destiladora, onde acontece a destilação, que separa em dois componentes diferentes, em duas correntes, né? E o volume de controle ele pode abranger um ou mais desses bloquinhos, de forma a facilitar a resolução das equações, como a gente vai ver mais à frente. Mas, por exemplo, eu posso ter um volume de controle em volta só da reação, só da destilação, e em volta da reação e da destilação. Se tivesse mais bloquinhos, eu poderia englobar esse volume de controle da maneira que fosse mais conveniente. Outra coisa que a gente precisa definir de um processo, sempre antes de começar, é o tipo do escoamento, ou o regime, certo? Como a gente está falando de fluidos, gases ou líquidos, as propriedades dessas correntes elas podem mudar com o tempo ou não. Se as propriedades não mudam com o tempo, a gente fala que o regime é um regime permanente, ou seja, que não se altera. Se as propriedades mudam com o tempo, a gente chama de regime transiente, porque ele está num processo de transição. Por exemplo, um reator CSTR, quando ele já está em pleno funcionamento, ele opera em regime permanente. As propriedades dele não mudam dentro do reator, pelo menos é uma consideração que é feita nos cálculos, né? A temperatura na parede de um forno industrial que está ligado o tempo todo não muda com o tempo, ela varia muito pouco, mas não é para mudar com o tempo, certo? Já no regime transiente, nós podemos falar sobre um copo sendo preenchido com água, em que o volume muda com o tempo, mas as propriedades em si não mudam. E o exemplo mais comum é do reator batelada, que é um reator em que as concentrações dos produtos e reagentes elas mudam com o tempo. É exatamente esse o objetivo do reator batelada. É importante a gente falar também que não se alcança regime permanente sem antes passar por uma etapa transiente. Então, por exemplo, se você pensa na água do chuveiro, quando você muda a chave para mais quente ou para mais frio, a temperatura ela não cai imediatamente, certo? Ela passa por um período de transição até chegar na nova temperatura. Então, por exemplo, num reator CSTR, que é um reator de regime permanente, estado estacionário, quando você dá o start no reator, ele não começa com as propriedades em regime permanente, elas vão variando com o tempo até alcançarem o regime permanente. Mas, claro, para efeito de cálculo, a gente vai considerar que ou ele está em um ou ele está no outro. Então, quando a gente falar de regime permanente, vai ser que ele já passou pela etapa transiente, ele já está operando totalmente permanente, não precisa chegar naquele ponto mais. Agora a gente vai entrar no coração da matéria, que é a equação geral do balanço. Então vamos imaginar aí um volume de controle que esteja em volta desse processo. Nesse processo entra uma corrente 1 e sai uma corrente 2. Além disso, a gente também pode considerar que é possível que alguma matéria esteja ficando dentro do processo, esteja sendo acumulada. Então,
a nossa equação geral do balanço vai ser que tudo o que sai de dentro desse processo tem que ser igual a tudo que entra dentro do processo, menos tudo que é acumulado dentro do processo, tudo que fica dentro do processo, certo? Outra maneira de escrever isso é de forma matemática. Então a gente pode falar que a corrente 2 em massa é uma Fm2, tem que ser igual à corrente 1, que é a que entra, que é a corrente Fm1, menos um termo de acúmulo. Esse termo de acúmulo, ele é um termo de variação, na verdade, né? Então a variação da massa dentro desse processo vai ser dm/dt, ou seja, né, o quanto a massa está variando com o tempo. E lembra que quando a gente falou de variar com o tempo, estávamos falando de processos em regime transiente. Então, se existe um processo e ele está em regime permanente, está em estado estacionário, esse termo é igual a zero. E a gente ficaria só com a corrente 2 tem que ser igual à corrente 1 em massa total. Mas a gente também pode escrever os balanços específicos para cada componente. Então vamos pensar num componente aleatório aí, um componente A. Para esse componente A, a gente pode escrever FMA1, entra no processo e sai FMA2. O que isso significa? Que a parte da corrente 1, que é feita só do componente A, vai entrar dentro do processo, e vai sair a parte da corrente 2, que é feita só do componente A também. E qual é a diferença para o cálculo anterior? É que agora, além dos termos de saída, entrada e acúmulo, também é possível haver transformação de matéria através de reações químicas. Ou seja, se o componente A ele vai reagir dentro desse processo, ele pode ser consumido numa reação química, como ele também pode ser gerado numa reação química. Então, o termo da reação que a gente escreve lá embaixo, ele é um termo que pode ser tanto positivo quanto negativo. E para saber o sinal, precisamos saber se ele está sendo consumido ou se ele está sendo gerado. Aí, de forma matemática, o termo que vem a mais é o termo R, que é o termo da reação química. Só que a gente não vai falar ainda sobre esse termo porque esse vídeo é específico para processos sem reação. Então, se um processo não tem reação, o termo R é igual a zero. E aí a gente volta a ter uma equação semelhante à que a gente tinha antes, só que ela é específica para o componente A, assim como pode ser específica para um componente B, C, qualquer que fizer parte do seu processo. O importante é a gente conseguir escrever as equações de cada um dos componentes. Se você assistiu o vídeo anterior, você deve lembrar que para cada equação que a gente pode escrever em termos de massa, a gente também pode escrever da mesma forma em termos molares, porque na verdade uma coisa é a outra, é só fazer a transformação utilizando a massa molar. Então, eu escrevi as equações anteriores de forma molar aqui, certo? E aí a gente tem tudo o que era Fm virou Fn, porque a gente adotou essa convenção de usar o m para massa e o n para molar. E veja que a forma da equação se manteve exatamente a mesma. A única coisa aqui é que é como se eu pegasse e dividisse tudo pela massa molar de cada um dos componentes. Então é importante, se você for passar as equações da forma mássica para molar, que você utilize, que você saiba a massa molar de cada componente. Agora a gente vai resolver um exemplo de forma literal, só para aprender a desenvolver as equações de balanço. Nesse processo inteiro aí, nós temos dois pequenos processos, o processo 1 e o processo 2, e 5 correntes que se relacionam com esses processos de forma diferente. Se a gente for escrever as equações de balanço num volume de controle que englobe o processo 1, nós vamos escrever que a corrente 1, que é o que entra, vai ser igual às correntes que saem, 2 e 5. E se a gente for escrever para o processo 2, um volume de controle em torno do processo 2, vai ser a corrente 2 que entra e as correntes 4 e 3 que saem desse processo. Além dessa, nós também podemos escrever uma terceira equação, que eu vou chamar de global aqui, porque ela engloba um volume de controle maior em torno dos processos 1 e 3, de forma que a corrente 2 ela é desconsiderada.
E aí nós vamos estar considerando que a corrente 1 entra e as correntes 5, 4 e 3 saem desse nosso volume de controle. E aí isso é o que nós chamamos de uma equação global, porque ela envolve todos os processos que fazem parte do processo maior, do processo químico maior. Veja que a gente também está considerando aí que esse processo é em regime permanente, porque eu não tenho nenhum termo de acúmulo, que seria aquele termo diferencial. Agora, a gente pode escrever as equações de cada um dos componentes que fazem parte desse processo. Então, se existem, por exemplo, 4 componentes no processo, nós podemos utilizar o izinho, o prefixo i, que ele vai representar qualquer um desses 4 componentes para essas equações que nós vamos escrever agora. Começando então pelo processo 1, a gente consegue escrever essa primeira equação, que é análoga à outra equação que a gente tem para o processo 1, certo? Então, o que que nós vamos ter? Que a parte da corrente 1, que é composta por I, vai ser igual à parte da corrente 2, que é composta por I, mais a parte da corrente 5, que é composta por I. Só que, se você já assistiu o vídeo anterior, você deve lembrar que a parte de uma corrente que representa um certo componente é igual à fração desse componente, seja a fração mássica ou molar. Nesse caso não importa muito, mas eu vou usar o x que representa a fração mássica. Então, a gente consegue escrever essa terceira equação do processo 1, que ela fala que a fração mássica de I na corrente 1 vezes a corrente 1 é igual à fração mássica de I na corrente 2 vezes a corrente 2, mais a fração mássica de I na corrente 5 vezes a corrente 5. Na realidade, tanto essa primeira equação quanto a segunda, elas representam, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Só que em muitos casos a gente tem ou a informação de cima ou a informação de baixo. A gente pode transformar uma na outra, dependendo do tipo de informação que estiver disponível. Quando a gente vai para o processo 2, tudo funciona de forma bem análoga ao que a gente fez no processo 1. A gente parte do que representaria cada um dos componentes I em cada uma das correntes e depois escrevemos utilizando a fração mássica ou fração molar. Lembre que nesse caso tanto faz porque a gente não está utilizando valores mesmo. Veja que quando a gente usa a fração, a gente multiplica pelo valor da corrente inteiro e não pelo valor de cada componente, porque seria, na verdade, estar multiplicando 2 vezes pela fração, né, que a gente está utilizando. Ao contrário, a gente está representando parte dessa corrente completa, que é o componente I. E por fim, quando a gente vai para a equação global, que foi a terceira equação que escrevemos, tudo funciona exatamente da mesma forma, analogamente ao que fizemos antes, certo? Então, cada corrente tem a sua parte que é composta pelo componente I, e dessa forma a gente consegue escrever as equações de cima utilizando a fração na equação de baixo. E agora eu vou falar de duas operações que são bem comuns de acontecerem entre processos químicos. Nós temos o bypass e o reciclo. O que é o bypass? Bypass é você pegar parte de uma corrente que está avançando no seu processo químico e realimentar essa parte em algum ponto mais à frente no processo. Então, o que vai acontecer? Essa corrente ela pode vir com uma certa concentração diferente de algum componente, e lá na frente você quer utilizar essa concentração desse componente para diluir algum outro componente. Isso é bem comum de acontecer na indústria. Já o reciclo também é outra maneira que existe, né, de lidar com processos químicos, principalmente reatores químicos, em que parte da corrente que sai de um processo químico ela é realimentada em algum ponto anterior a esse processo, ou logo antes desse mesmo processo, ou um pouco antes, alguns processos antes desse processo. Dessa forma, essa corrente ela é reciclada dentro desse processo. E qual a utilidade disso? Bom, em alguns casos, por exemplo, um reator químico, ele não alcança a conversão máxima dele em apenas uma passagem. Então, se você aumentar o reciclo, você faz com que, na prática, aquela corrente passe mais vezes, né? E quando você entra em estado estacionário, depois dessa corrente passar várias vezes,
o seu reator ele vai ter uma conversão maior do que só se ele tivesse apenas uma passagem. Existe ainda a operação que é chamada de purga, que é você tirar parte de uma corrente para fora do seu processo. Então, normalmente, numa indústria, se você tem muito reciclo, pode acontecer de, com o tempo, se acumularem impurezas dentro do seu reator. Então, para você evitar que a concentração dessas impurezas no estado estacionário seja muito alta, você purga parte da corrente, e essa purga ela tem que passar por algum tratamento depois, claro, mas você, em questão de balanço de massa, você vai estar retirando parte da concentração de impurezas daquela corrente. Então, isso que seria a purga. E agora nós vamos resolver um exercício de balanço de massa sem reação química. Nesse exercício, a gente tem a purificação de um fármaco Fzinho. E o produto ele chega diluído em água, que a gente chama de Azinho, e o problema ele pede para definir as variáveis que são com ponto de interrogação, sendo que a massa molar de A da água é 18 e a massa molar do fármaco F é 60. Veja que a gente tem dois processos e 5 correntes que se relacionam. Além disso, a gente tem a operação de reciclo aparecendo nesse problema, ou seja, parte da corrente do filtro ela é reciclada para a centrífuga, ela entra junto com a corrente 1. Então, a corrente 1 soma com a corrente 4 para entrar dentro da centrífuga. E aí a gente tem as informações que são dadas sobre cada uma das correntes. A gente tem a vazão mássica em libras massa por hora da corrente 1 e a composição em massa da corrente 1. A gente também tem a composição em massa da corrente 2, a composição em mol da corrente 3. A gente vê que a corrente 5 é composta totalmente de água e a corrente 4 a gente tem uma relação em massa entre o que é fármaco e o que é água. Bom, a primeira coisa que eu vou querer fazer então é encontrar as frações mássicas de cada uma das correntes, porque eu tenho as informações de fração das correntes, mas não estão todas na mesma unidade, certo? Então, primeiro, vamos tentar descobrir a fração mássica de cada um dos componentes da corrente 3. Para isso, eu posso utilizar essa equação aqui, que ela relaciona as frações molares, a massa molar média e a massa molar de cada componente. Nesse caso, eu preciso calcular a massa molar média de 3, da corrente 3. Como que eu faço isso? Ela vai ser uma média ponderada entre as massas molares de cada um dos componentes e as frações molares de cada um dos componentes. Isso vai me dar uma massa molar média da corrente 3 de 47,4. Utilizando então a equação, eu consigo definir as frações mássicas de cada um dos componentes na corrente 3, tanto de Fzinho quanto de Azinho, ou seja, do fármaco e da água. A fração mássica do fármaco é de 0,89 e a fração mássica da água é de 0,11. Vejam que nesse problema a gente está utilizando unidades imperiais, ou seja, nesse caso a gente está usando libra-massa, mas a massa molar da água continua igual do sistema internacional. Por que isso acontece? Porque, na verdade, quando você está falando no sistema internacional, são 18 gramas por grama-mol. E quando a gente está falando do sistema imperial, estamos falando de 18 libra-massa por libra-mol. Então, existe uma diferença entre grama-mol e libra-mol, que é diretamente proporcional e igual à diferença que a gente tem entre grama e libra. Nesse caso, as duas diferenças se cancelam, então a massa molar da água no sistema internacional vai ser igual à massa molar no sistema imperial. Agora, a gente precisa definir qual é a fração mássica na corrente 4, que é a corrente de reciclo, sendo que a única informação que a gente tem é que para cada 0,4 em massa de fármaco, você tem 1 em massa de água. A gente pode utilizar uma base de cálculo nesse caso. Se a gente considerar que a gente tem 100 libra-massa de água, isso vai corresponder, nessa correspondência que foi dada, a 40 libra-massa do fármaco. Isso totaliza, então, na corrente, 140 libra-massa de material. E aí a gente pode fazer a divisão, que é exatamente a definição da fração mássica. Então, a fração mássica da água, na corrente 4, vai ser 100 sobre 140, que vai dar 0,71. E a fração mássica do fármaco na corrente 4 vai ser 40 sobre 140, que vai dar 0,29.
Agora nós só precisamos escrever as equações de balanço que vão representar esse nosso processo inteiro. Para isso, do lado esquerdo, escrevemos a equação para o processo 1, que é a centrífuga, para o processo 2, que é o filtro, e a equação global, que envolve os dois processos. Do lado direito, escrevemos as equações em cada processo para cada um dos componentes, de forma que agora nós temos esse conjunto de equações. Lembre-se que utilizamos a definição de fração mássica aqui, porque foi a informação que nos foi dada. Mas também poderíamos ter escrito a corrente de cada componente, como fizemos naquele exemplo anteriormente. A próxima etapa agora é substituir os valores, de forma a tentar encontrar um conjunto de equações que possamos resolver. Podemos substituir então a corrente 1, que sabemos ser 120 libra-massa por hora, nos lugares onde temos a presença da corrente 1. Além disso, também podemos substituir todas as frações mássicas que calculamos anteriormente, de forma que vamos ter esse conjunto de equações mais simplificado. Veja que a gente consegue obter diretamente a vazão mássica da corrente 3, que é de 33,7 libra-massa por hora, utilizando essa equação. Já em posse da vazão da corrente 3, podemos determinar a vazão da corrente 5 utilizando essa outra equação e chegar no valor de 83,6 libra-massa por hora. Agora, para determinar 2 e 4, utilizamos uma equação do balanço geral e outra do balanço específico. Nesse caso, se substituirmos a primeira equação isolada na segunda, podemos chegar na vazão mássica de 4 de 15,6 libra-massa por hora, e depois, substituindo a vazão de 4, chegamos na vazão de 2 de 49,3 libra-massa por hora. Então, com esse resultado, nós fechamos as informações que o problema pedia. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço você que ficou com a gente e espero que tenha sido muito produtivo para o seu estudo. Semana que vem vou estar lançando o vídeo de balanço de massa com reação química, que traz um novo conjunto aí de desafios para a gente seguir com o nosso estudo. Espero que continue com a gente acompanhando nossas séries e é isso aí. Até a próxima!